estudantes da segunda série, para as nossas aulas maravilhosas do nosso aprofundamento. Hoje, uma aula um pouco diferente, que é as nossas aulas da semana de estudos intensivos. Então, a ideia é a gente retomar tudo que a gente viu até esse momento, né? E para isso, hoje, a gente vai ter uma aula um pouco diferente, porque hoje faremos uma entrevista com ela, que é modelo manequim, a professora mais famosa do CMSP, do universo, eu diria, né? Modelo manequim, performer, sambista, dançarina e, enfim, muitas outras coisas, que é Juliana Vilas Boas Carpe. Mas não falo do universo não, que eu tenho medo dos ETs. É verdade. Então a gente se mantém no planeta Terra só. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu tenho medo de ET e a Fabiana fica me obrigando a falar com eles. Ah, gente, é a vida, não, não é mesmo? É sobre isso. Porque ser amigo do Giba é ter amizade com ETs também. A gente tem que fazer esse meio de campo. Exato, tem que fazer esse aval aí, esse treco todo. Tô me arrumando aqui. Ah, pra ficar chique, pra ficar chique. Ai, tô batendo no microfone, inclusive. Enquanto a Ju vai ficando belíssima, vai se ajeitando, vamos passar pelas nossas burocracias, né? Que é onde estamos nós. Então vai aparecer aí para vocês. Nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular, o indivíduo e o ambiente, e o nosso componente são os aspectos socioculturais da alimentação. Então essa é a nossa SEI relativa à atividade número 2. Como sempre, no começo dos slides sempre tem o resumo do nosso componente, as habilidades dos nossos eixos, que é a investigação científica e processos criativos, e as nossas habilidades específicas das ciências humanas. E hoje, né, a gente falou sobre adolescência, a gente falou sobre fases da vida, a gente falou sobre gerações, mas uma coisa importante que eu falei para eles, Ju, é que por mais que a gente fique olhando essas definições de geração, elas não são um determinante que as pessoas que nasceram naquela época vão ser exatamente daquele jeito. É tipo zodíaco, né? Tipo, você que é de touro é assim, assim, assado. Mas daí depois você descobre que talvez você não seja tão de touro, na verdade, né? Fidedignamente. Existem as coisas, as curvas fora da regra, da reta, como que fala mesmo? É, os pontos fora da curva. É isso aí que eu queria falar. Né? Então a gente hoje vai falar um pouco sobre gerações. Então a gente já tinha falado com vocês sobre o que são, né? E que elas na verdade vão dizer muito mais sobre o momento em que essas pessoas nasceram e foram socializadas, né? O começo da socialização delas, para que a gente entenda melhor como muitas vezes a gente vai ter muitas coisas em comum, porque a gente viveu coisas muito parecidas. E aí, ó, vai aparecer para vocês as gerações novamente. Só que hoje a gente decidiu fazer essa entrevista, essa primeira tem um motivo. Juliana é uma millennial. Eu sou millennial. Você também. Eu também sou millennial. Só que a gente está no oposto. A gente vai ter que contar isso para todo mundo. A gente é jovem, a Juliana está no começo dos millennials e eu estou lá no final. Eu estou na crise dos 40. E a Fabiana na crise dos 30. Exato, que daqui a algumas semanas estaremos com 40 e 30 respectivamente. Exatamente, porque a gente vai fazer a nossa festa da Britney Spears. Sim, porque Britney é rainha e é sobre isso, né? E então a gente vai começar a discutir um pouco com vocês sobre tudo que a gente comentou de características sobre essa geração e alguns pontos de diferença durante a nossa vida, principalmente até a adolescência, né, Ju? Então ele fala que é o seguinte, a gente presenciou o novo milênio. Você lembra do bug do milênio? Nossa, eu lembro. Tem vários flashes, várias coisas que acontecia assim, né? Que o mundo ia acabar. É lógico. É fato. E aí você começa a fazer uma listinha daquilo que você quer fazer antes do mundo acabar. E aí você descobre que o mundo não acabou, e aí? O que acontece? Eu lembro que no bug do milênio eu era muito criança. Eu ia falar, cara, eu nem cheguei na adolescência e o mundo vai acabar, que droga. Eu nem posso sair sozinha na rua. Então, eu já tinha chegado, mas tipo, sabe aquele momento que fala... Gente, eu não curti nada da minha vida. Exato, e o mundo vai acabar. E aí é uma geração que é considerada criativa e alinhada às causas sociais, né? Você acha que você é uma pessoa que é criativa e alinhada a causas sociais? Eu sou, eu gosto. Criatividade, nem se fale, né? Porque a Fabiana já expôs aqui os meus dotes artesaneiras, né? E de criatividade, de inventar, de inovar, de uma aula que era de educação física, daquele modelo simples, virar a criatividade para montar uma coreografia com qualquer música, qualquer momento. E a questão do trabalho social, eu sempre estou fazendo um trabalho social.
né? Sempre estou engajada com alguma coisa. Agora, né, vamos fazer propaganda, porque aqui estamos. Publi, menina! É o momento do publi, do jabazinho. É isso aí, o time do São Rafael, lá de São Roque. Então eu estou junto com o professor Xandão, levando à frente aí o futsal masculino. Tá, Mairi, treinadora, né? também. Desculpa que é um autógrafo agora, porque depois mais tarde não vai rolar. Depois você vai ficar em um nojo e não vai mais dar autógrafo. Leila, me aguarde, Leila. Por exemplo, eu me considero uma pessoa muito criativa, porque eu acho que eu tenho... Sim, você tem uma doideira. Eu vivo em Nárnia e essa Nárnia é uma Nárnia criativa. E eu também acho que eu sou muito alinhada às causas sociais. Por isso que eu fiz ciências sociais. Não, e até mesmo, até as causas sociais, assim, nós somos dessa, né? Ô, Fabiana, tem uma ação social ali que tá acontecendo, vambora. Não, vambora, Juliana. Tem uma situação que está acontecendo numa escola que a gente precisa ajudar. Não, vambora. Então, acontece muito da gente ter esse mesmo pensamento no intuito de ajudar os demais e de viver uma sociedade melhor. Então, isso a gente pode falar que a gente realmente... tem parecido com a nossa geração. Esse bate. Esse bate. Mas esse eu já sei que não. Qual é? Porque diz que na nossa geração a gente muda a nossa visão relacionada a trabalho, família e busca por estabilidade em carreira. E nesse ponto eu sei que eu e a Ju, a gente é muito diferente. Sim. Porque eu sou aquela pessoa que eu quis ter os filhos de todos aqueles que não queriam, né? Então, tipo, eu não quero ter filho, então pode deixar mais um aqui na minha fila, mais um aqui na minha fila. Então, eu tenho 3 filhos seguidinho. Então, casada, um dos meus projetos de vida foi casar, estabilizar, sabe aquelas família Doriana? Que na verdade a gente descobre que não é verdade. É comercial de margarida. O Boca. O Boca lá zoando. Porque ele conhece meus filhos, ele sabe que são 3 anjinhos, né? São perfeitinho, fica sentado, quietinho, não faz nada, né? Não causa na vida, né? Não, só que não, porque a realidade não é assim. Mas eu tenho aquilo que eu sonhei, né? Não do meu marido, porque do meu marido faltava um filho. Que o Davidson queria 4. Só chegamos no 3º. Mas a quantidade de bicho que você tem, acho que compensa pelo ainda tem isso, porque são 3 filhos, me ajuda. 3 filhos, 2 cachorros, um aquário. Um coelho. O coelho. O porco. Calma, é o porco... Ele é um pouquinho da Índia, mas eu chamo de porco espinho, não sei porquê. E eu chamo ele de rato, então tá tudo bem. Tudo bem. Então, por exemplo, e você teve o casamento tradicional, festa, vestido branco, aquele negócio todo. Tudo tradicional, tudo direito a tudo, aquela coisa assim... álbum de fotos, vídeo, e óbvio, né, que a gente entrou dançando no casamento, aquela coisa bem festiva e bem religiosa, né? O padre abençoando, as crianças com batizado desde pequena, eu sou nesse ponto, acho que eu não tive, eu tenho agora nesse tradicionalismo de família. Então, família, por exemplo, é algo que eu e a Juliana, a gente tem 2 visões muito diferentes, porque... Eu já pensei em casar, não vou dizer que isso nunca passou pela minha cabeça. Acho que toda criança que vê um filme da Disney fala, ai meu Deus, eu quero... Cadê o príncipe do cabelo do cavalo branco? Mas eu já não tenho isso, por exemplo. Não pretendo ter filhos, né? Aquela história, eu não vou cuspir pra cima, né? Porque cai no olho, mas não é um plano que eu tenho. Não gostaria de ter filhos. Se tiver, às vezes eu mudo de ideia, mas até... atual situação, não quero ter filhos, meu namorado também não quer ter filhos. Mas isso se fortaleceu depois que ela que ela virou minha amiga, que daí ela descobriu que ela tem que ter horário pra janta, horário pra dormir, horário pra acordar, né? Nossa, isso sem condições. Ela vira pra mim e fala, Juliana do céu, não, peraí que eu tenho que organizar isso, tenho que organizar aquilo. Imagina. E a Fabiana é o tipo da pessoa, vou comer? Não sei. Vou acordar? 1 hora. Em algum momento da minha vida, eu acordo. E eu sou aquela pessoa, por ter essa questão da família, então tal horário, tudo muito regrado. E aí ela começou a ver que, tipo, realmente, né? Sem consolo. Mas assim, eu não tenho essa visão, tipo, eu não vejo necessidade no casamento, né? Eu acho que, aí, dando uma visão que é minha, né? Eu acho que talvez o casamento, pra mim, eu pense nele hoje como uma maneira de facilitar certos processos legais na minha vida. Então, por exemplo, meu namorado só pode fazer parte do meu plano de saúde se a gente for casado ou tiver uma união estável.
Então eu vejo hoje o casamento muito mais como algo burocrático. Que vai facilitar certos processos na minha vida do que, por exemplo, pensar que, tipo, eu não vou morar com o Bruno enquanto eu não casar. Tipo, eu preciso ter filhos com ele. Eu não tenho esse apego, nem de família, assim. Tipo, eu tenho contato frequente com poucas pessoas da minha família. Não é aquele negócio, vamos juntar a família inteira, já me dá uma gasturinha. É muita gente, não precisa. Pode ser só aquela... Pode ser meia dúzia. O petit comité, né? Tipo... Mas eu levanto a bandeira do casamento, sim, porque eu adoro festa de casamento. Não importa o que ela acha de dar respeito, importa que eu quero a festa. Exato, mas aí é a festa, mas a gente já tem essa visão diferente, que você sempre quis a família tradicional, tipo comercial de margarina. Casa cheia, aquela coisa assim. E eu já não quis, eu tenho 3 gatos e eu acho que já é suficiente. Fabiana vai lá em casa e começa. O Gabriel quer jogar Pokémon. Eu jogo Pokémon. Card de Pokémon. A Júlia quer brincar de slime, que é muito bacana quando o slime, Carol, vou te contar a história. O slime gruda na roupa dela inteirinha e a Júlia resolve facilmente, só tacando um pouquinho de tênis pé. Ou seja, a Fabiana com roupa preta vira branca. E o Vinícius quer jogar futebol. E é os 3 ao mesmo tempo falando, vem pra cá, não, tia Fabiana aqui, Mas a gente organizando dá pra fazer tudo. Né? E agora, em relação ao trabalho, essa ideia de estabilidade de carreira, eu fui muito cobrada pela minha família, de tipo, você tem que... Mais pela minha mãe, mas pela minha família, assim, de tipo, faça as faculdades tradicionais. Tipo, engenharia, medicina. Minha mãe, quando eu falei ciências sociais, ela falou, faz economia. Porque economia é o que você tem que fazer. Mas eu tenho muito apego a essa questão do trabalho. Então, pra mim, trabalho é algo muito sério e ele tá... Eu não sei se é positivo ou negativo, eu não sei ponderar pra vocês isso hoje, mas eu coloco muitas vezes o trabalho acima de muitas coisas na minha vida. Sim. Então, assim, eu estou sempre disponível, eu sempre atendo telefone, eu sempre estou fazendo, não importa se eu estou de férias, o que está acontecendo, pra mim, trabalho é uma prioridade. Não, pra mim também. Pra mim, eu sou movida ao trabalho. Eu fico ali nessa balança entre trabalho e família, e às vezes eu entro em pane, né? Eu dou uma pane porque eu esqueço de mim, muitas das vezes. E a questão de carreira aí, né? Essa questão da estabilidade na carreira, pra definir a carreira também foi muito complicado. Porque eu sempre fui aquela nerdzinha, menina quietinha, que senta lá na frente, que faz as lições tudo bonitinho. E aí meu pai falava, poxa, aqui ó, uma executiva, faz relações internacionais. Minha filha vai viver alinhada. Aí eu viro pra ele e falo, vou fazer educação física e andar de tênis. Pronto. Desconstruiu a pessoa que ele tinha, né, a visão. Ele falava que eu ia trabalhar com relações internacionais, que eu ia falar muitas línguas, viajar o mundo. E eu não queria, eu queria fincar meu pé na terra ali e criar minha família, pronto. E não viver viajando o mundo. Eu acho que isso meu pai queria um pouquinho da Fabiana em mim, no sentido de não ter esse apego de eu tenho que ter uma família, eu tenho que ter um monte de filho, tanto é que meu pai sentiu, né? Hoje ama os netos, mas ele falou, pra que tanto filho, né? Mas essa questão, e eu falava, ele ficou um tempo até assim, sem lidar muito bem comigo, porque ele falava, não, você não vai fazer educação física, você é inteligente, você, tipo, às vezes eu sabe ler, adorava escrever. Você é inteligente, você vai fazer ciências sociais, eu tipo, que tem a ver uma coisa com a outra? Física. Aí eu falava, não pai, eu posso ser a melhor professora de educação física do mundo, não sei se sou, né, mas eu levanto muita bandeira, gosto muito da educação física, é o que me rege, é o que me movimenta essa questão, e fiz a faculdade da melhor forma possível. Se alcancei o que eu queria como objetivo de vida, ainda não, mas ainda tô chegando aos 40, mas ainda dá tempo. Tá. Eu acho que isso é um ponto que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não consigo viver sem estabilidade. Tipo, me dá pânico. Então, por exemplo, essa questão de que, sim, muita gente da nossa geração, e isso eu falo pelos meus amigos, eu falo, né, de algumas pessoas que eu e a Ju a gente conhece em comum, que muitos deles realmente não têm esse apego a essa estabilidade. Não, tipo, não tem. troca de emprego, não sei, meu chefe foi grosseiro comigo, tô me demitindo amanhã. Existe uma parte desse pessoal que eu não vejo nas gerações anteriores que já tem esse desprendimento dessa estabilidade da carreira. Pra mim não funciona. Eu preciso dessa estabilidade, senão, tipo,
eu me perco, eu surto, eu fico ansiosa, eu fico perdida. Eu preciso dessa estabilidade e, por isso, eu levo muito a sério essa questão de você ter estabilidade no trabalho. Por mais que tenha muita gente da minha geração, né, da nossa, no caso, que não seja assim. Que não tem que troca facilmente, né? Eu acabei a faculdade, no último ano teve concurso público, eu passei no último ano. Então, desde que eu me formei, eu sou professora do Estado, né? Eu vejo gente falando assim, tem uma proposta... Desde a época da faculdade, eu sou professora do Estado, né? Eu me formei em 2006... em 2005 e em 2006 eu já ingressei, porque eu prestei o concurso e já ingressei. E aí é muito engraçado porque a gente vê muitas pessoas da nossa geração, não, Juliana, você não queria trabalhar, porque quando eu fiz a faculdade era para trabalhar com preparação física, eu queria trabalhar em time, não tinha muitas mulheres em times de futebol. E como eu era muito viciada, né? Não sou mais. Não. Em times de futebol, eu falava, não, eu vou ser a única mulher, eu vou ser fisiologista, vou ser qualquer coisa, preparadora física. E aí eu tive que abandonar tudo isso, porque eu passei no concurso. E surgiram algumas oportunidades no meio do caminho, mas que não dava pra conciliar uma com a outra. Então, tipo, larga o Estado, pronto. Não, isso aqui eu conquistei. Isso aqui a gente se a gente vai aposentar, são outros 500. Mas vamos levar para uma eternidade e o que eu posso acoplar? Eu queria ser antropóloga, viver o mundo conhecendo culturas e tal, mas eu comecei a dar aula no Estado, eu gostei e fiquei, e estou até hoje. E aquilo, são escolhas, né? Nem sempre você consegue tudo, mas isso não significa que a gente não é feliz com as nossas escolhas. Sim. E nem que essas pessoas que não têm esse apego à carreira estejam erradas. É o que a gente fala. São visões diferentes. E é isso que a gente quer trazer para vocês. É entender que existem muitas coisas por causa do período que a gente nasceu que a gente vai compartilhar. Sim. Mas tem muitas coisas que não. E a ideia é justamente mostrar isso. Que como a gente viveu vidas diferentes, a gente nasceu na mesma época. A gente viveu vidas diferentes. E isso também impacta no que a gente pensa sobre as coisas. Por exemplo, tecnologia é uma coisa que, assim, você teve desde que você nasceu? Não tive desde que eu nasci. Eu já tive um pouco. Você teve mais do que eu, assim, eu sou da época do BIP, eu peguei o BIP. Eu lembro do BIP. Você lembra do BIP? Mas eu vivenciei o BIP, né? Eu sou da época onde telefone fixo em casa era coisa de luxo, só era quem era rico, extremamente rico. Você tinha vários orelhões na rua. Hoje em dia, meu filho não sabe nem o que é ficha de orelhão. Hoje em dia, nós não temos o telefone fixo em casa porque é um trambolho que fica lá e que deu culpa. Não, quando a gente aqui, eu vou contar, quando a gente veio pra sala que a gente fica atualmente, eles colocaram um telefone em cada mesa. Aí eu olhei e falei, mas por que eu tenho um telefone? Pra que serve isso? Tipo, por que tem um telefone aqui? Eu tenho um celular, por que tem um telefone na minha frente, né? Então, essa questão da tecnologia, para nós, é muito real. A Juliana é a rainha do Excel. Eu sou péssima em Excel, mas a Juliana é a rainha do Excel, entendeu? E a gente, tanto que a gente gosta tanto, que a gente acabou no componente de tecnologia juntas. Sim, que a gente aprendeu bastante, porque a gente não detinha de todos os conhecimentos, mas que a gente trouxe muito de bagagem daquilo que a gente estudava, de curiosidade, e aí é uma coisa bacana, que às vezes você fala, por que eu tô lendo isso? Por que eu tô estudando isso? Uma hora você vai saber. Sempre. Uma hora vai servir pra alguma coisa. Então, vamos lá. Que provavelmente a gente é multitarefa, sim, somos. Mas isso também tem o fato de que mulheres normalmente são criadas para serem multitarefas. E isso não tem a ver com o gênero, não é porque você é homem que você não consegue ser multitarefa. Mas quando a gente é criança, a gente já ouve a vida inteira das nossas mães de tipo, olha a bonequinha para você criar, mas você tem que dar conta da boneca chorando e o seu almoço você não vai fazer? E você não vai dar comida para sua boneca? E o seu bichinho virtual que tá morrendo? O Tamagotchi. O Tamagotchi. Então, o que acontece? A gente tem o fato de que mulheres, normalmente, a gente desde criança já é incentivada a ser multitarefa. Estímulo, né? A vida é feita de estímulos, né? A gente é estimulado a ser multitarefa, mas essa geração fez com que a gente também fosse muito multitarefa por causa da tecnologia, porque a gente tá no celular, no computador, criança, gato, cachorro, periquito, papagaio, tudo. Fazendo comida e tá respondendo, entendeu? Então, a gente é multitarefa. Impulsivas. As pessoas acham que sim, mas eu não sou impulsiva. Então, eu também não. Eu tenho... Por gostar muito da estabilidade,
A impulsividade te tira da estabilidade. Então uma coisa eu acho que não combina com a outra. Eu nunca fiz compras impulsivas. Quer dizer, e todas as compras que eu falo que eu fiz impulsivas, eu pensei 3 semanas antes. Então, se me largar no calçadão de Osasco, eu viro impulsiva. Ah, não, mas aí é a 25 de março, né? A 25 de março é um delírio. Larga. A 25 de março e o calçadão de Osasco é um surto. Porque você fala, eu vou gastar R$2, mas tá tudo. Você fala, menino, tá tão barato, eu vou levar 3, minha prima também quer. Aproveitar. Mas assim, eu tenho, por exemplo, meus gastos são muito controlados. Tipo, é muito difícil eu sair assim do nada. Normalmente tudo meu já tem um planejamento, tem uma organização ali. Eu sou assim, ó, olha, a gente tem que acordar no sábado 8 horas da manhã, a gente tem que ter tais comidas prontas, a gente tem que estar em tal lugar, tal horário. É uma determinação, por quê? Porque eu não consigo virar e falar assim, ó, acordei, vou lá sair fazendo. Não, eu tenho que planejar, programar. Senão eu fico desestruturada. Eu me perco também, eu fico meio... Não dá, não rola. Da palpitação, não, assim. Não dá. Tipo, saio... E até quando sai do nosso controle. Poxa, por exemplo, alguém falou que ia vir na minha casa, mas não tinha falado. E eu tenho uma hora, o que eu vou fazer nessa... Uma coisa não bate com a outra. Não sei o que eu faço. E aí isso me dá um desespero. Competitividade, no caso... Eu acho que pra mim varia, porque eu sinto que eu sou competitiva comigo mesma, mas não com os outros. Eu não acho que eu não sou competitiva em jogo, eu nem gosto muito de esporte, assim, de mas acompanhar. A nossa geração é extremamente competitiva. É extremamente competitiva. Eu também não sou competitiva. Você virar assim, eu vou ganhar de você. Então tá bom, pode ganhar, pode pegar medalha, você já ganhou. Não vou entrar em embate com ninguém para ganhar algo. Se eu tô num joguinho, às vezes... eu vou até uma situação, tinha umas brincadeiras ali que a gente fazia no ensino fundamental, então teve uma brincadeira que eu e a Mara fizemos de cabo de guerra. Na hora que ela começava a me puxar, me dava crise de dar risada. Exato. Porque assim, tipo, eu vou cair, não me importa se eu vou ganhar, se eu vou perder, eu tô pensando que eu vou cair na câmera, eu vou me estrubuchar com a cara no chão. Então se eu vou perder ou se eu vou ganhar, aí... Mas eu sou muito competitiva comigo mesma, assim, tipo... Eu me cobro muito de fazer coisas. Ah, sim. Eu acho que eu até pego muita coisa pra fazer, que eu às vezes não dou neta conta. Que eu não dou conta, mas assim, em relação a ser competitivo, é o que você falou, da minha faixa etária, próximo ali, né, na média, eu tenho muito amigo que é muito competitivo, ele não pode perder nada, Nem no nada. Bem, para o ímpar, eu perco todas pro Fabiana. É verdade, mas é fácil. A Juliana sempre bota os mesmos, aí fica difícil, né? A gente dá preguiça, fica pensando, o que eu coloquei a última vez? Vai, coloca isso mesmo. Mas essa questão de ser questionadoras, eu acho que sim, mas isso tem a ver com tudo que a gente falou anteriormente, da gente não aceitar as coisas do jeito que elas são, a gente precisa entender, tipo, pra mim eu sinto muita dificuldade em fazer algo que eu não entendo. Então, por exemplo, sei lá, faz esse relatório. Tá, mas por que eu tô fazendo? Mas pra quê? Porque pra quando, quê? onde, com que propósito? Se você me explica, eu faço. Tipo, eu não tenho essa questão de, não vou fazer. Mas eu tenho muita dificuldade em fazer coisas que eu não entendo. Ou obedecer coisas que pra mim não fazem sentido. É claro, desde que a pessoa me explique, ok, entendeu? Então, por exemplo, pra mim não faz sentido eu não poder sair à noite. Mas se, por exemplo, minha mãe fala assim, eu não gostaria que você saísse hoje porque eu vou ficar preocupada, eu tenho 30 anos, eu vou olhar e falar, tudo bem, eu fico em casa. Mas por quê? Porque eu vi tal coisa, pra onde você vai tá perigoso, eu acho melhor você ficar. Primeiro que praga de mãe pega, então isso é verdade. Mas eu falo, não, eu fico. Mas eu preciso de uma explicação, eu não consigo viver no, tá. Eu preciso. Então, pra mim varia muito. Tem hora que, pra mim, tudo bem, você falou, tá falado. Mas se for alguma coisa que eu quero muito, por exemplo, tem um jogo de futebol e eu quero muito ir. Mas não vai porque estão começando a ter briga. Não, eu vou fugir da briga. A briga não vai me achar, sabe? Então, aí eu acho que eu meio que fico debatendo ali. E esse desejo de rápido crescimento profissional e financeiro é isso. Tipo, eu quero estar milionária com 31 anos. Na verdade, ontem. Semana passada essa ideia, né? Eu não jogo lá, né? No negocinho lá. Não jogo. Tem que jogar. Fica difícil. Então, aí a gente vai trazer algumas perguntas, né? Que não vai dar tempo da gente fazer todas, mas assim, como foi a sua adolescência e a sua infância, já que a gente tem pouco tempo, em relação, por exemplo, à liberdade de escolha? Você acha que seus pais eram muito rígidos, não eram tanto? O que você vê, assim, da sua família que meio que fez?
Era muito engraçado isso, porque meus pais sempre foram separados na vida inteira. E meu pai sempre morou em São Paulo e eu sempre morei no Rio de Janeiro com a minha mãe. Então eu vim morar em São Paulo com 18 anos. E minha mãe não deixava nada. Nada, nada, nada. Então, até pra cortar o cabelo, ela enchia no saco, sabe? Era uma coisa louca. Aí eu vinha passar férias com meu pai. Como que era? Extremamente contrário. Eu tinha meu cabelo natural na cintura. Cheguei de umas férias em casa com o cabelo aqui loiro. Minha mãe queria me matar. Aí tinha 17 anos. Fui pra Praia Grande com meu pai. Não, tinha 16. Praia Grande com meu pai e fiz uma tatuagem rena. Voltamos aqui pra Osasco, que a gente foi fazer uma tatuagem. Cheguei em casa com uma tatuagem. Minha mãe queria... Isso é coisa de presidiário. Então, no Rio de Janeiro, eu vivia uma vida que eu não podia sair de casa, não podia sair do portão. Chegava aqui em São Paulo, meu pai falava, vai. Só vai. Pronto, se entrega. E então eu tenho, acho que uns momentos de... Eu sou meio termo, né? Tem hora que eu me entrego, vou, não tenho medo, mas tem hora que eu fico ali ainda presa no casulo ali, por conta daquilo que eu Mas seus pais tinham essa questão de, você precisa casar, ter filhos, terminar uma faculdade? Meu pai não, meu pai só era só do estudo, agora de família, de casar, não. Meu pai fala, pai, tem uma namorada pra te apresentar. Não quero conhecer não, tipo, aquela coisa assim. A minha mãe já era, que no Rio de Janeiro ali onde a gente morava, as meninas, né, não vou falar agora, mas antigamente, eram criadas para ser donas de casa, não para estudar. Para que você vai estudar? Você precisa aprender a lavar louça, fazer comida. Não precisa aprender a estudar, você não precisa estudar. Mas mãe, eu nunca tirei nota vermelha. Não tem problema. Pode tirar nota vermelha, porque isso aí não dá futuro. Então eu vivia as duas situações. Meu pai falando, você tem que estudar. O meu pai fazia um negócio, lembra da Eco 2000, não sei qual era, Eco 1990, alguma coisa? Foi um negócio aí que teve, como que foi o nome? Enfim... Eu falava, pai, eu quero tal coisa. Então, para você ganhar, você tem que fazer um trabalho escrito e me entregar. Para que incentivo. Tudo do meu pai era isso. Ô, pai, eu quero um Tamagotchi. Tudo bem. Aí ele pegava, vai ter a Olimpíada. Então, eu quero que você faça um trabalho escrito e eu tinha que entregar para ganhar aquilo. E a minha mãe, na geral, estava impedida. Com trabalho, sem trabalho, ela não ia me dar mesmo. O meu foi um pouco diferente, porque minha família, ao contrário da Ju, minha família é muito formal e tradicional. Formal no sentido, assim, lugar na mesa, senhor, senhora, mas assim, sabe, muito regrado. Tipo, nunca vi, por exemplo, meus tios de pijama. Eu fui ver Você nunca comeu arroz, feijão com nuggets e hambúrguer assistindo Chaves? Nossa, você não Eu fazia isso com a minha mãe, com os meus tios não. Porque era só eu e minha mãe. E eu tinha meus tios que ficavam, né, muito comigo, tal, que é a parte da minha família que é mais unida. Mas minha família, eles tinham esse negócio até de comentar, de tipo, quando você pensa em ter filhos, tal. Mas a minha família era muito focada em estudo e era tipo assim, você nunca vai depender de homem nenhum. Você tá me ouvindo? Você não vai depender de homem. Então, nota vermelha... O que você quer ser? Você quer ser sustentado? Então. Você quer que alguém olhe pra você e diga o que você pode ou não fazer porque você não tem dinheiro pra se manter? Não, você vai estudar. Tanto que até quando eu terminei a minha faculdade, eu já era obviamente maior de idade, meus tios faziam eu mostrar pra eles o boletim da faculdade. Todo semestre. Todo semestre. E eu não podia ter uma nota abaixo de 7 na faculdade. Senão, tipo, minha vida acabou. E só que justamente por causa disso, eu tive muito embate com a minha família eu tive uma infância muito suave, porque eu era uma criança muito de boa na infância, tipo, eu era quietinha, eu não era muito de causar, de sair. Até hoje, eu não sou... Aliás, quem vê a gente não fala que a gente era aquilo, né? Quem vê a gente hoje... Mas até hoje, eu não sou muito de rolê, eu não sou muito disso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a me vestir de preto, cabelo colorido, piercing, minha família já achou que, meu Deus, deu errado. Deu muito errado. E eu demorei muitos anos pra conquistar de novo a confiança da minha família, deles olharem e falar assim, ela é esquisita, mas deu certo. Não tem uns desvios, mas funcionou. Então, a gente já tá nos segundos finais aí da aula. Isso aí, vambora. A gente falou muito sobre a nossa vida, mas era justamente para que vocês possam depois escrever sobre a vida de vocês, vocês possam fazer esse mesmo balanço que a gente tá fazendo. Esse comparativo, né?
para mostrar que isso, a gente teve muitas coisas em comum porque a gente viveu numa mesma época e isso faz com que a gente tenha coisas parecidas. Mas o fato de que cada uma viveu uma vida diferente, com uma família diferente, em lugares diferentes, também faz com que a gente não seja completamente igual. Exatamente. E ok, e tudo bem, vai dar certo. É o que a gente falou, a única certeza que a gente tem na vida é que ninguém é igual. Pois é, isso é preciso. E então eu agradeço muito vocês. Não esqueça de avaliar a nossa aula, dizer o quanto a Juliana é maravilhosa e a gente se vê nas próximas. Opa, vamos aí, a gente se vê. Tchau, tchau.